O reino dos macacos abriga uma ampla diversidade de espécies, variando desde indivíduos pequenos até outros consideravelmente maiores, dotados de mãos habilidosas, estatura elevada e uma agilidade impressionante. Esses seres podem representar uma ameaça, inclusive para nós, seres humanos. Hoje, vamos explorar os 10 maiores macacos atualmente existentes. É importante ressaltar que gorilas e chimpanzés não serão incluídos nessa lista, uma vez que, apesar de serem primatas, não são classificados como macacos devido a diferenças morfológicas e genéticas. Essa distinção se evidencia no fato de que ambos não possuem caudas, que é um elemento-chave para os macacos. Vamos focar exclusivamente nos macacos, e é provável que alguns dos exemplares apresentados aqui sejam desconhecidos para muitos. Portanto, seu apoio é muito bem-vindo, um simples like é uma maneira fácil e gratuita de nos incentivar. Agradeço desde já pelo seu suporte. O mundo abriga uma ampla gama de espécies de macacos, cada uma exibindo características verdadeiramente notáveis, seja por sua agilidade surpreendente ou por suas habilidades excepcionais. Dentro dessa riqueza de diversidade, determinados macacos se destacam devido ao seu tamanho. Acompanhe agora a lista dos 10 maiores macacos ainda existentes. Langur cinzento do Nepal. O langur cinzento do Nepal é encontrado desde praias até altas montanhas, a uma altitude de até 4.000 metros acima do nível do mar. Apesar de ser chamado de langur cinzento do Nepal, ele também é encontrado na China, Índia, Paquistão, Afeganistão e Tibete. A resistência e capacidade de adaptação desse primata são realmente impressionantes. Algumas tropas podem viajar desde praias até os picos das montanhas sem sofrer interferências em sua respiração e circulação sanguínea. O ponto focal desse primata se encaixa perfeitamente as mudanças de pressão do ar, metro após metro, em uma subida. Isso seria muito pesado e complicado para um simples humano. Eles podem pesar de 11 a 18 kg e conseguem pular de uma altura de 4 a 5 metros. Estão acostumados com a presença humana na região da Índia e China. Em locais mais remotos, podem tentar se defender caso um humano se aproxime demais. Babuíno gelada. Conhecido como macaco de sangue, o babuíno gelada é um primata diferenciado devido aos seus pelos longos, caninos enormes e uma mancha vermelha ou rosa no centro do peito que chama a atenção. Encontrados na região mais alta da Etiópia, são resistentes a climas secos, frios e grande altitude. Sua dieta consiste em 90% de grama, com o restante sendo sementes e algumas plantas escolhidas minuciosamente. Vivem em enormes grupos liderados por fêmeas. Quanto mais filhotes uma fêmea tem, mais alta está na hierarquia. Existem também grupos compostos apenas por machos, que se aproximam de grupos mistos na época do acasalamento e lutam pelo direito de procriar. Seus grupos sociais podem variar de 30 a 500 indivíduos. Sua maior força está na quantidade de membros da família. Eles pesam de 11 a 18 kg, e embora sejam considerados pacíficos, podem atacar caso se sintam ameaçados. Babuíno amarelo. Esta espécie de babuíno é conhecida como babuíno amarelo devido à coloração de seus pelos. Eles vivem no leste da África, em florestas de mata aberta. Seus grupos sociais, também chamados de tropas, podem ter 18 a 200 membros e são comandados por um macho dominante. Nos grupos maiores, confrontos entre machos são frequentes, pois disputam a liderança. Eles podem pesar de 12 a 23 kg e medir de 60 a 84 centímetros. Sua alimentação consiste principalmente de plantas e frutas, mas ocasionalmente ingerem carcaças. Alguns machos são muito agressivos e podem atacar outros membros do grupo. Quando um indivíduo não quer se submeter a uma briga, ele segura um dos filhotes acima da cabeça como sinal de paz. Macaco tibetano. O macaco tibetano é um grande macaco encontrado no norte da China e no Tibete. Apesar de seu tamanho, sua cauda é pequena. Eles podem pesar de 18 a 25 kg e a pele do seu rosto pode ter coloração marrom, cinza ou vermelha. Seu comportamento é muito agressivo e eles não toleram a presença de humanos. Preferem dormir em cavernas e viver no chão, embora também sejam ágeis quando estão nas árvores.
Devido ao seu tamanho e agressividade, geralmente ocupam uma posição distante na cadeia alimentar dos primatas em seu habitat. Macaco narigudo. Não é necessário explicar o motivo desse nome, sua aparência já diz tudo. Essa é uma característica exclusiva dos machos. Acredita-se que as fêmeas se sintam atraídas por esse traço tão peculiar em seus rostos. Durante a época de acasalamento, esse enorme nariz é capaz de emitir sons para indicar às fêmeas que os machos estão prontos. Eles vivem na Ásia, mais especificamente nas florestas tropicais da grande ilha de Bornéu, na Malásia, e em uma pequena parte da Indonésia. Seu tamanho também impressiona, podendo pesar até 30 kg. Apesar de passarem a maior parte do tempo nas árvores, são considerados pacíficos. No entanto, durante o acasalamento, podem ficar irritados. Os machos mantêm um harém de 4 a 7 fêmeas. A chuva de hormônios nessa época e a obrigação de gerar crias podem causar estresse. Houve registros de ataques de macacos narigudos a humanos em zoológicos e áreas de reserva, já que é uma espécie ameaçada de extinção. Babuíno sagrado. Os babuínos sagrados são robustos e possuem expressões faciais surpreendentemente semelhantes às humanas. Além disso, são considerados animais muito inteligentes. Quando os machos atingem a maturidade, seus pelos ficam com tons prateados e a pele do rosto assume um tom rosa. São encontrados no norte da África, sudoeste da Arábia e em pequenas partes da Ásia. Seu nome deriva da crença do Antigo Egito, que os considerava sagrados e ligados aos deuses. Apesar de não serem nativos dessas regiões, os grupos sociais desses primatas são curiosos. São formados por pequenos clãs, com um macho dominante e cerca de 7 a 10 fêmeas que ele protege e lidera. O macho aprendiz forma seu próprio plano futuro. Esses pequenos clãs se juntam em uma sociedade maior sob a liderança de 4 a 5 machos dominantes, estabelecendo uma hierarquia entre si. Eles podem pesar até 35 kg, e os machos frequentemente lutam entre si para conquistar as fêmeas e formar seus planos. Essas brigas podem terminar de forma fatal para um deles. Babuíno anubis. O babuíno anubis, também conhecido como olive babon ou babuíno verde-oliva, é uma criatura grande com fibras musculares densas. Apesar da pele fina, anda sobre 4 patas, mas possui golpes realmente fortes e mãos habilidosas. Os machos podem chegar a pesar 37 kg. Eles são encontrados em quase toda a África, e seus pelos podem variar de cinza a tons esverdeados. A liderança dessas tropas está com os machos, e chegar ao topo requer enfrentar lutas mortais. Por isso, alguns machos passam a vida toda sem tentar se tornar o líder de seus grupos, pois sabem que podem perder a vida na batalha. No entanto, a maioria dos machos possui a coragem necessária para disputar a posição de liderança. É muito raro que um macho dominante permaneça no poder por mais de um ano. Babuíno chacma. O nome científico desse animal é Papio ursinus asterisco. Eles podem pesar de 20 a 45 kg quando adultos, por isso são considerados os maiores babuínos. Habitam principalmente o sul da África, mas pequenos grupos podem ser encontrados no restante do continente. Seguem as savanas, florestas e até mesmo as montanhas africanas. Além de serem os maiores entre os babuínos, possuem comportamento mais agressivo. Tanto machos como fêmeas podem atacar e se envolver em brigas entre si. Os machos que tomam a liderança dos bandos geralmente praticam o infanticídio para que somente a sua prole prevaleça. Boa noite. Mandril. Talvez esse seja o macaco mais bonito dessa lista. Suas cores chamam a atenção e nos fazem lembrar do notório personagem Rafiki do Rei Leão. Machos dessa espécie podem pesar de 30 a 52 kg, mas conforme envelhecem, tendem a ficar mais magros. Assim como o drill, o mandril também possui uma cauda curta. Esses macacos africanos podem ser encontrados em florestas tropicais desde a Guiné Equatorial até o sul de Camarões, Gabão e Congo. Também vivem em grandes grupos sociais e possuem um par de caninos realmente assustadores. Eles se alimentam de diversos alimentos e seus dentes podem quebrar cascos de algumas espécies de tartarugas.
Algumas tribos africanas consideram que o mandril é um animal místico, em que sua coloração indica que ele poderia transitar livremente entre o mundo físico e o espiritual. Qual é a sua opinião sobre esta lista? Existe algum outro tipo de macaco que você conhece e acredita que deveria ser incluído aqui? Se você gostou do vídeo, não esqueça de nos apoiar com o seu gostei e se inscrever no canal. Até a próxima!